E eu sei que nessa noite o Senhor tem algo para o nosso coração. E o tema nosso hoje é nós vivermos acima da média. Será que nós podemos viver acima da média? Será que é a vontade de Deus que nós possamos avançar, crescer, desenvolver, construir uma trajetória? Quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu olho para aquilo que a Bíblia diz a respeito, eu consigo enxergar alguns valores, alguns atributos de Deus a nosso respeito. Você está comigo? Então Deus, Ele tem interesse pela nossa vida. Deus é o mais interessado. Não ache você que Deus não está preocupado com você, que você é mero coadjuvante que anda para lá, para cá, que dá cabeçada aqui, dá cabeçada ali. Não, você é um alvo de Deus. Fala assim, eu sou um alvo de Deus. E Deus, Ele tem apreço pelo complexo da nossa vida, em todas as áreas, nas nossas finanças, na nossa saúde, na nossa mente, aquilo que permeia o nosso coração. Deus, Ele tem interesse que nós venhamos estar bem em todas as áreas da nossa vida, principalmente na área financeira. Principalmente na área financeira. Deus quer que nós tenhamos sucesso. Você está comigo? Quando nós olhamos para as Escrituras, você vê a Bíblia dizendo 2.350 vezes sobre dinheiro. Quando você vai ver em salvação, em fé, fala lá 700 vezes, 400 e poucas vezes. Então Jesus, principalmente, Ele dá ênfase sobre a questão financeira. Porque é uma preocupação de Deus, é um coração de Deus. Deus preocupa com as nossas finanças. O livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz aqui, pela fé, repete comigo, pela fé, entendemos que foi o universo tomado pela palavra de Deus, formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não eram aparentes. O que nós entendemos? Deus criou todas as coisas. O diabo, ele não criou nada. Tudo que há na terra, nos céus e na terra, debaixo da terra, pertence ao nosso Deus. Ele é o Criador. Ele, com o poder da tua palavra, Ele sustenta todas as coisas. Ele trouxe à existência aquilo que não existia e se tornou perfeito. Diga-me, perfeito. Outra coisa, Deus não tem problema com dinheiro. Nós é que temos problema com dinheiro. O nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Criador de todas as coisas, principalmente o dinheiro. O dinheiro é o menor problema acerca da grandeza de Deus. Nós ficamos brigando por causa do dinheiro, e dinheiro é a menor coisa quando nós olhamos para a grandeza, pela magnitude, pela majestade de um Deus perfeito e de um Deus criador. Aleluia. Esse Deus, Ele é o Deus da prosperidade. Esse Deus, Ele tem toda a suficiência. Nele subsiste todas as coisas. Nele tem ouro, nele tem prata, nele tem a grandeza da natureza. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da tua palavra. E quando nós olhamos as pessoas, nós observamos que as pessoas vivem diariamente correndo atrás de dinheiro. Correm atrás de dinheiro. Sendo que a primeira coisa que nós precisamos de entender é quem nós somos. Quem nós somos. O que nós temos. E o que nós podemos. Porque muitas vezes, por falta de conhecimento, nós ficamos correndo aquela corrida dos ratos. E corre hoje, e corre amanhã. E corre hoje, a gente até usa dizer que nós temos que matar um leão todos os dias. É um cansaço. Correr atrás do dinheiro. Você está comigo? Veja bem. As pessoas vivem a lei da criação e do propósito de Deus. 46% das pessoas, das famílias, dos casais, brigam por causa de dinheiro. 46%.
57% dos divórcios são questões financeiras, por causa de dinheiro. 1 de 4 conflitos de casais é por causa de dinheiro. Por isso é que Jesus disse que o dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus não disse que o dinheiro é ruim. Jesus disse que o dinheiro ele é a raiz quando nós invertemos esse valor. Quando nós colocamos o dinheiro na frente de todas as coisas. Aleluia. Pela Confederação Nacional do Comércio, 78,3% em 2023, as famílias estão endividadas. Dinheiro. Dívidas atrasadas, 29,7% em 2023. Agora, com esse programa do governo, eu creio que deve ter caído bastante, porque houve acesso, negociações. Então, esse painel da Confederação Nacional do Comércio realmente deve ter mudado um pouco essa característica. Mas observamos que o dinheiro, as pessoas correm atrás do dinheiro. E nós sabemos que o dinheiro é uma bênção. O dinheiro é de Deus, foi Deus que criou o dinheiro. E Deus criou o dinheiro para o ser humano, para todo aquele que cumpre os propósitos e os princípios daquilo que Deus diz a respeito. Aleluias. Então, prosperidade bíblica, eu refuto que é um assunto que pertence a Deus. Deus tem a prosperidade. Deus está preocupado acerca das nossas finanças, porque nós somos filhos de Deus. E todo pai tem a sua preocupação para com seus filhos. Você está comigo? E a prosperidade, ela é um estilo de vida. É um estilo de vida que Deus criou para os seus filhos. Deus, quando vê um homem, uma mulher bem-sucedido, Deus se alegra. Porque Deus é Deus de todas as coisas. Agora, quando Deus vê um homem e uma mulher em escassez, em miséria, Deus se entristece. Porque isso aí não é obra de Deus, isso é obra do diabo. O diabo é que veio para roubar, matar e destruir. E João 10,10 está falando acerca de conhecimento. Pessoas que não conhecem aquele que é o autor da vida, Jesus Cristo. Então o diabo ele veio para fazer essas verdades. Aleluias. Então Deus ele preparou um estilo de vida para mim e para você. Por isso é que nós temos que andar com o cabelo penteadinho. Por isso é que nós temos que andar com uma roupa bacana. Por isso é que nós temos que andar perfumados, cheirosos. Sabe por quê? Porque nós somos representantes legal de um Deus vivo. Um Deus criador. Um Deus que pode todas as coisas. E tudo é possível àquele que crê. Nada é demasiadamente impossível se nós crermos. A Bíblia diz ainda, se nós crermos, nós vamos ver a manifestação do poder e da glória de Deus sobre as nossas vidas. Então nós temos que ter um estilo de vida. Nós temos de entender, conhecer quem nós somos. O que eu tenho em Deus, o que eu posso em Deus. E parar de ficar correndo atrás. A nossa vida é como um rio. Você entra no rio e vai descendo. E os outros córregos e as fontes vão te alimentando. E você vai se fortalecendo como uma vida natural. Uma vida natural, é um estilo de vida. Nós não podemos estar bem hoje e daqui 3 meses estarmos ruim, caído, abatido. Não estou dizendo que você não pode ter uma perda, mas eu estou dizendo que você tem que ter um estilo de vida. E um estilo de vida é uma maneira de pensar. É uma maneira de você se ver por dentro quem você é. Você está comigo? Está me entendendo? Então, quando nós olhamos a Bíblia no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 26, nós vemos Deus criando todas as coisas. Algumas coisas Deus criou, outras coisas já existiam, Deus só deu forma. A lua, o sol, o firmamento, a terra, a água, Deus deu forma, porque já existia. Mas Ele criou as plantas, os peixes, os animais, e acima de tudo, Ele criou a mim e você. Aleluias! Então vemos Deus fazendo algo maravilhoso.
E quando Deus ele termina a primeira criação, antes de criar o homem, ele disse, olha, ficou bom, ficou legal. Agora, quando ele cria o homem, ele disse, olha, ficou muito bom. Meu Deus. Olha o valor que nós temos que agregar. Se Deus disse que foi muito bom, eu creio que nós temos algum valor. E nós temos que andar nessa altura desse valor. Você precisa desenvolver esse valor na sua vida. Você precisa de olhar no espelho e dizer, esse é o cara. Você não pode se ver cabisbaixo, derrotado por causa de uma circunstância, de um embate, de uma pressão. Não, você tem que se ver assim como Deus te vê. Aleluias. Então toda a criação ela foi estabelecida e organizada perfeito. Fala assim, perfeito. Olha para vocês verem como o nosso Deus ele é gentil e maravilhoso. Depois de tudo perfeito, ele criou um jardim dentro dessa perfeição. Aleluia. O jardim era um ambiente, um ponto, um lugar a qual o homem tinha acesso a Deus. Um lugar onde o homem ouvia Deus, um lugar onde o homem, pela fé, ele recebia a palavra, os comandos de Deus e fazia segundo aquilo que Deus estabelecia. Você sabia que quando nós fazemos aquilo que a palavra diz, funciona? Todas as vezes que nós quebramos princípios, que nós não andamos na palavra, circunstâncias difíceis sempre vão se levantar. Aleluia. Mas quando nós estamos alinhados naquilo que Deus disse, é apertado, é mais difícil. Mas quando você olha para trás também, está perfeito. Não tem dolo, não tem retrocesso, não tem retrabalho. Aonde você pode levantar as mãos e dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia. Então no Éden o homem se relacionava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, Deus falava com o homem. E o homem recebia essas instruções, e o homem recebia a vida de Deus, o homem tinha a vida de Deus, o homem era a imagem e a semelhança de um Deus perfeito, de um Deus criador, de um Deus criativo. E Deus criou todas as coisas por causa do homem. Porque Deus é Espírito. E Ele queria trazer o seu governo, trazer a sua cultura do céu para a terra. E como é que Ele estabelecia essa cultura? Através de alguém, através do homem. Para Ele ser verdade, Ele usava o homem. O interessante é que você que é nascido de novo, você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o próprio Deus através do Espírito. Olha para mim, você anda e Deus anda com você. Aleluia. Você produz, Deus produz com você. Mas quando você para, estagna, fica cabisbaixo, Deus não pode fazer nada. Porque você tem aquilo que Deus te deu lá no princípio, o livre-arbítrio, a vontade de escolha. A vontade de ser, a vontade de poder, a vontade de querer fazer e ser alguém. Aleluias! Então o homem ele foi colocado num ambiente perfeito, tendo todo o suprimento necessário para a vida e a piedade. Não faltava nada. Imagine você, não falta nada. Tudo que você precisava estava no seu quintal, estava ali para você colher, estava ali para você produzir. O homem ele não esforçava para ser, ele não precisava de trabalhar para ser, ele tinha o DNA de Deus. O DNA de Deus era como uma cobertura, uma proteção que sustentava o homem tudo aquilo que ele precisava. Aleluia. Era um revestimento, nada faltando, nada quebrado. Ele tinha a paz de Deus, Shalom Adonai, ele tinha. Ele vivia em equilíbrio, em verdadeira justiça. Aleluias. Olha para vocês ver o plano que Deus tem para o homem. Adão ele não tinha casa, mas ele tinha toda a madeira da terra. Deus criou toda a madeira para Adão. Adão não tinha carro, mas ele tinha todo o ferro da terra. Eva não tinha maquiagem, mas ela tinha todo o obedélio da terra. Tudo estava disponível, o ouro, a prata, o ferro, tudo que o homem precisava estava disponível.
Deus não deixou faltar nada para a sua criação. Aleluia. Você está comigo nessa noite? Aleluia. E através da fé, o homem andava segundo a vontade de Deus. Ele era guiado pela palavra. Ele vivia aquele estilo de vida, um padrão. Fala assim, eu tenho um padrão de Deus. Você precisa ver aquilo que Deus vê em você. Você precisa de enxergar. Aleluias. Então em Gênesis 1:26, Deus cria o homem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele, repete comigo, domine, governe, administre. O que é que o homem vai administrar? Tudo aquilo que está nas tuas mãos, tudo aquilo que está na esfera do seu governo, a sua casa, os seus negócios, a sua empresa, a sua esposa, os seus sonhos, aquilo que você há de conquistar, isso você vai administrar. Isso Deus já colocou dentro do seu DNA. Aleluia. Às vezes nós vemos homens abatidos, derrotados, olhando para o passado. Paulo diz que nós temos que olhar para a frente, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O que passou não tem como você mudar. Você tem que levantar a cabeça e enxergar aquilo que você foi criado para ser. Aleluias. Glória a Deus. Olha o que é que Isaías, no capítulo 43, no versículo 7, diz. Deus criou o homem para a sua glória. Nós temos que nos localizar em Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Paulo escreve aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 7. Ele é a sua imagem e glória. Aleluia. Eu tenho muito valor. Eu passei por uma circunstância difícil um tempo atrás e eu pude ver o quanto eu sou valoroso, o quanto as pessoas me amam, o quanto a igreja me ama, enquanto a minha esposa, os meus filhos me amam. Imagine Deus. Você precisa se encontrar em Deus. Você precisa de olhar por dentro e saber que existe um Deus que te ama, que caminha com você 24 horas por dia. Jesus disse, olha, eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Você vai trabalhar, Jesus pega com você. Você está em guerra, você está em dificuldade, Jesus está com você. Aleluia. Não tem saída, não tem uma palavra, Jesus está com você. Não podemos tirar a palavra do nosso interior, do nosso coração. Lucas escreve no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo 24, e ele disse, olha, tudo foi criado por ele e para ele, conforme a sua vontade. Aleluia. Tem a ver com ele. Não tem a ver conosco, tem a ver com ele. É ele que faz. É ele que cuida. É ele que muda as circunstâncias. Não é a nossa força, não é nosso intelecto. Nós podemos até pensar alinhado naquilo que é a vontade, mas tem a ver com Ele, é para a glória dEle, é para que Ele possa crescer, é para que Ele possa ser glorificado, conhecido sobre a face da terra. Aleluia. Você está comigo, queridos? Então no versículo 27, em Gênesis 1, Deus então ele declara esse governo ao homem, e Deus deu ele domínio. Olha o versículo 28, e Deus os abençoou. Essa palavra, Deus os abençoou, quer dizer, Deus liberou para que eles possam prosperar. É a vontade de Deus que você prospere. Você está liberado. A única pessoa que pode impedir você crescer é você, é a sua mente, é a sua maneira de pensar. É assim como você se enxerga. Provérbio diz que é assim como imagina a nossa alma, nós somos. Se você se vê pequeno, você vai ser pequeno. Se você se ver grande, forte, poderoso na face da terra, você vai ser grande, forte, poderoso na face da terra. Tudo isso é para a glória de Deus. Eu não estou falando que você vai se estribar, não. Mas você vai revelar simplesmente quem você é em Deus. Aleluia. Você consegue te ver? Você consegue te enxergar?
Então Deus disse assim, ó, e Deus os abençoou e disse-lhe: sede fecundos, multiplicai, enchei toda a terra, sujeitai e dominai sobre todas as coisas. Você sabia que toda a riqueza da terra, se for pego hoje e distribuir para toda a população, para mais de 8 bilhões de seres humanos na terra, todos vão viver prósperos? Só que a riqueza, o homem não entendeu o plano de Deus. Lá no princípio eles já começaram a acumular. Mas o plano de Deus é que todos sejam abastecidos, que todos tenham suficiência. Nada faltando, nada quebrado. Aleluia. Você está comigo? Aqui então é a referência plena da vontade e o propósito de Deus. Governo, administração. Você revelar quem você é. Filho de Deus. Você não é o bichinho de Jacó. Você é filho de Deus. Criado em justiça e santidade. Aleluia. Jesus disse que o homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas boas. Porque a boca fala e que o coração está cheio. O que você tem dito a seu respeito? O que você tem falado de você? Quando você está para avançar, para conquistar, para implementar algo, o que você diz de você? Você anda por vista ou anda por fé? Você anda por sentimentos, pelo aquilo que é aparente, ou você anda segundo a visão de um Deus que traz à existência aquilo que não existe? Aleluia. Você está comigo? Aleluia. Então o homem, ele tinha toda a suficiência. Olha para vocês verem como Deus, ele se preocupa com detalhes. Talvez você não consiga enxergar o valor que você tem, o propósito que Deus tem através da sua vida. Talvez seja pelo ambiente que você vive, pela cultura familiar, pelo aquilo que você recebeu dos seus pais. Mas quando nós nos enxergamos em Deus, nós começamos a ver que nós podemos todas as coisas, nós podemos mudar as circunstâncias, nós podemos mudar o relatório. Nós não podemos mais ser contados. Chegar janeiro, dezembro, a mesma pessoa, o mesmo relatório, o mesmo testemunho. Eu não avancei, eu não cresci. Deus está no controle. Não, Deus não está no controle. Você é que está no controle. A palavra, ela te norteia. O Espírito Santo, ele te guia a toda a verdade. E o seu coração é a terra. Se a semente por 30, por 60, por 100, ela vai produzir segundo aquilo que você apropriar dela. Aleluia. Eu costumo dizer que eu quero construir um legado. Eu quero que a minha geração saiba quem sou eu. Que os meus netos, que os meus bisnetos saibam quem é o Tolentino. Eu sou neto do Tolentino. Tolentino é o cara bacana. Ele é meu avô. Eu aprendi tanta coisa com ele. Aquele homem é próspero. Aquele homem tinha uma mentalidade que era acima da média. Querido, é assim que nós temos que nos ver. É assim que nós temos que nos enxergar. Tolentino, mas você tem que andar assim? Não, você tem que andar de cabeça erguida. Porque o Filho de Deus, ele anda de cabeça erguida. O Filho de Deus, ele é um representante legal de um Deus vivo. Aleluia. Que abre porta onde não tem porta. Que fecha a porta onde tem porta aberta. Que levanta o abatido. Aleluia. Que dá alegria para você vencer. Então, em Gênesis capítulo 2, no versículo 10, saía um rio que se dividia em 4 braços para regar o jardim. E ele se dividia em 4 rios. Deus, ele plantou um jardim e ao mesmo tempo ele colocou um rio que desenvolvia em 4 braços e regrava o jardim, aonde o homem vivia. O primeiro rio é Pison, que segundo a tradução é aumento. O segundo é Gion, que é rompimento. O terceiro é Ti, que é velocidade. O quarto é Eufrates, que é frutificação. Então na vida desse homem tinha, repete comigo, aumento. Rompimento. Velocidade. Frutificação.
Todas estas verdades estavam intrínsecas no coração de Adão, porque ele se alimentava dessas verdades de Deus. Mas olha o que Jesus disse no livro de João, no capítulo 4, no versículo 14, pastor Cláudio. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aleluias. Aumento, rompimento, velocidade, frutificação, está dentro de você. Nova criatura, vida em Deus. Existe um rio correndo dentro do nosso interior. Aquela mulher no poço de Jacó, ela disse: olha, me dá da água que o senhor tem aí. Então Jesus pediu ela, me dá da água. Ela disse: olha, eu não tenho uma vasilha. Mas Jesus disse: se você beber da água que eu tenho, você transformará numa fonte, num rio de águas vivas. Aumento, rompimento, velocidade, frutificação. Existe dentro de mim, dentro de você. Você é um rio de águas vivas. Quem nasceu de novo aqui? Repete comigo. Aumento, rompimento, velocidade, frutificação. O interessante é que Deus, ele nos dotou de algo que nós é que escolhemos, o livre-arbítrio. Ou você apropria dessas verdades para a sua vida, ou deixa estacionado. Entreguei minha vida para Jesus, vou morar no céu, bacana. Entreguei a minha vida para Jesus, mas eu vou viver as verdades daquilo que a Bíblia diz a meu respeito. Olha aí. Eu vou desfrutar dos detalhes daquilo que Jesus, ele conquistou lá na cruz do Calvário para a minha vida. Agora veja bem, nosso Deus é um Deus de detalhe. Deus falou com Adão: Adão, você tem um limite de tudo o que você pode usufruir, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi um limite, Deus estabeleceu sobre Adão. E a Bíblia disse que a mulher, ela foi se encontrar com a serpente. E o que a serpente disse? Gênesis 3:4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Sabe, queridos, a pergunta é nessa noite: com quem é que nós temos conversado? Quem é que tem estabelecido a nossa mentalidade? Quem é que tem estabelecido aquilo que Deus diz a nosso respeito? Quem disse que você vai ser derrotado? Quem disse que você não vai ficar rico? Quem disse que você vai ser igual ao seu tio Quinzinho, que não prospera, que a casa dele é uma bagunça? Quem disse que você vai ser igual aos seus pais? Existe um tempo de crescimento, de avanço, de rompimento, de frutificação, que Deus está liberando nesse tempo. Vivemos um tempo favorável da parte de Deus. O conhecimento, ele tem sido liberado. Aleluias. Quem tem falado ao seu coração? Quem tem dito a seu respeito? A serpente diz a Eva: olha, não foi assim que Deus disse. Certamente não morrereis, pode comer. E Deus disse: olha, o dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. E a serpente diz que não. Quem é que tem sido nossos mentores? Quem é que tem mentoreado a nossa vida? Com quem que você tem se aconselhado? É tempo de avanço, é tempo de você partir para cima, é tempo de você crescer. Sabe, querido, a carne não é um comportamento. A carne é um modo de pensar. É um modo de pensar que se opõe à palavra de Deus. É um modo de pensar que se opõe ao amor de Deus. É um modo de pensar sobre a fé em Deus. A nossa mente é que coordena a nossa carne. Você não vai acordar um dia de manhã cedo, deitado na cama com uma mulher e diz: o que eu estou fazendo aqui? Quem tirou minha roupa? Não. A nossa mente é uma maneira, é um comportamento que coordena a nossa carne. A nossa carne não é comportamento, é a nossa mente que é um comportamento que estabelece sobre a nossa carne.
Nós temos o valor da escolha. É como você andar no Espírito. É um modo de pensar. É um modo de pensar conforme a palavra, conforme o amor de Deus, conforme a fé em Deus. Você pode pensar nessas grandezas, assim também você pode não pensar, viver com essas grandezas. Nós precisamos de ter um comportamento diante de Deus. Uma maneira de pensar, uma maneira de viver. Aleluia. Você está comigo nessa noite? Repete comigo. A minha mente é a minha vida. O que você produz por dentro constrói a sua vida. Você nunca faz nada algo errado se você não meditar antes. Assim como a palavra. Para nós crescermos em Deus, nós temos que ler a palavra, meditar na palavra, ler, porque a fé vem pelo ouvir. A nossa mente também constrói as nossas tomadas de decisões desse jeito. Nós vamos construindo até aquilo se tornar verdade. Aleluias. Então nós temos que ter cuidado com aquilo que nós achamos que é espiritual. Muitas vezes é papo furado. Às vezes pessoas querem nos conduzir que é a vontade de Deus. Não faz isso, que não é a vontade de Deus. Quem disse isso? Com quem você está conversando? Deus te chamou para crescer. Deus te chamou para avançar. Deus te chamou para ser o primeiro. Deus te chamou para viver o favor dele. Aleluias. Existem coisas de homem que é papo furado. Precisamos de nos encontrar em Deus. Aquilo que é a vontade dele. Eu tenho aprendido. Desde 2012 eu tenho estudado a palavra da fé. Como é que nós comportamos em Deus? O que eu posso em Deus? O que eu tenho em Deus? Você já viu a regra de Pareto? 20 por 80? Pareto disse que nós temos que fazer 20% de esforço para nós termos 80% de resultado. E muitas vezes nós fazemos 80% de esforço para atingir 20% de resultado. Nós temos que mudar essa estatística. Meu Deus. Nós temos que ser produtivos. E Deus, Ele aniquilou em Cristo toda a miséria. Porque quando o homem cai, entrou a pobreza, entrou a miséria, entrou a morte. Mas quando Jesus ele vem na plenitude dos tempos, em Gálatas 4 diz isso, na plenitude dos tempos, Deus enviou a Jesus para buscar aquilo que havia perdido. Quem que Deus havia perdido? O homem. Wagner, o homem. Deus enviou a Jesus para buscar novamente o homem. Porque Deus, Ele ama o homem. Deus quer ter comunhão com o homem. O homem é a realização da cultura do céu na terra. Deus quer estabelecer a sua cultura através das nossas vidas. Deus quer ser conhecido. Aleluia. Você está comigo? Então Deus ele resolveu esse problema. Jesus disse que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Deus resolveu com a palavra. No princípio era o Verbo. O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que se foi feito se fez. Ele é a luz dos homens. Aleluia. A palavra, ela restaura todas as coisas. A palavra, ela veio e nos conectou novamente ao Criador. Voltamos ao princípio, voltamos ao estado original. Nada faltando, nada quebrado, toda suficiência. Aleluia, está comigo? Você está no reino. Aonde está o reino de Deus? Em Cristo. O rei ainda não veio, mas nós já estamos vivendo o reino. Aonde está o reino? Dentro de mim, dentro de você, através do Espírito Santo. Nós somos uma fonte inabalável do amor e da palavra de Deus. Aleluia. Eu fico pensando quando muitas pessoas, eu creio que vocês não vão chegar lá assim. Muitas pessoas vão chegar lá no céu e vai ser recebido por Jesus, porque assim como Ele é, nós o veremos, e Ele vai dizer:
Tolentino, você cumpriu seu propósito lá na terra. João, vem aqui, deixa eu te mostrar. Jesus abriu uma gaveta e vai dizer que, aqui, tem uma fazenda aqui. Que fazenda é essa, Jesus? Era sua lá na terra. Era a minha abundância para você crescer, para você ser mantenedor, para você ser a expressão da minha glória na terra, para você poder investir para ganhar almas para Jesus. Aí vai chegar lá o Antônio, olha, e aqui, esse carro novinho, era para você, Antônio. Não, Jesus, eu andava era de Uber. Não, eu tinha um carro novinho para você. A gente encontra muitos homens querendo morrer e ir para o céu. O céu já é garantido. Ele já conquistou todas as coisas. O livro de Colossenses, no capítulo 1, versículo 13, diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a saber, Jesus Cristo. Nós estamos no reino de Deus. 1 Coríntios 15, 45 diz que Paulo diz que Cristo fez o que Adão deveria ter feito. Permanecer em Deus, crendo 24 horas em Deus. Todas as vezes que nós abrimos mão dessas verdades, nós sofremos danos. Quando nós permanecemos firmes, ainda que você vê que as coisas não estão acontecendo, mas Deus está trabalhando. Muito são as aflições do justo, mas em todas o Senhor os dá vitória. Muitas são as aflições. Olha o que é que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 5,17. Guarda esse versículo no seu coração. Esse versículo vai permear todo esse ambiente que eu estou querendo dizer para você. Se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, quer dizer, Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Você vai reinar quando você morrer? Você vai reinar quando você for arrebatado lá no céu? Paulo está dizendo que nós já vamos reinar em vida. Aleluia! A vida de Deus em nós, o DNA de Deus por dentro, reinando aquilo que a palavra diz, aquilo que Jesus conquistou para você. O apóstolo Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, independente daquilo que está acontecendo, independente da pressão, eu posso. Aleluia. E eu confesso, e eu vivo nessa palavra, na altura dessa palavra. Aleluia. Paulo diz que nós não podemos conformar com os modelos. Existem muitos modelos para moldar aquilo que nós temos que ser. Eu sou filho de Deus, não há limite. Você é filho de Deus, não há limite. Você não pode pegar a sua mente e modelar naquilo que a mídia disse. Eu não vejo televisão, eu não ouço essas coisas que diz a respeito. Eu vejo, eu estudo, eu medito naquilo que a palavra diz. Não que eu sou um desinformado, não. Mas eu não deleito nessas informações que não vai acrescentar na minha vida, não vai me fazer avançar, não vai me fazer prosperar, não vai me tornar rico. Aleluia. Quando nós falamos em tornar rico, as pessoas fecham o coração. Sabe por que fecha o coração? É porque não tem dinheiro. Quando você entender aquilo que Deus quer fazer na sua vida, o dinheiro não vai ser problema para você. É a menor questão. O desafio é que você sempre se vê pobre. O desafio é que sempre a gente se vê com dificuldade, em limitações. A grama do vizinho pode ser verde, mas a minha não. O vizinho pode comprar um carro novo, mas eu não. Por quê? Nós precisamos de desejar aquilo que nós queremos ser. Aleluia. Você está comigo, querido? Então, Paulo escreve em 2 Coríntios 9, 8, fala, ó, Deus pode fazer-vos abundar toda graça, a fim de que tendes sempre em tudo ampla suficiência. Ampla suficiência. Está falando aqui em escassez?
Está falando aqui em falta de coisas? Não, está falando ampla suficiência. Você sabe o que é ampla suficiência? A palavra no grego é autarqueia, uma condição de vida ideal, em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários. Está suprida em todas as necessidades para a vida. Um espírito contente com a sorte ou opção contentamento. Paulo está dizendo aqui, que nós temos que viver uma vida de contentamento, uma vida de alegria. Acordar de manhã cedo, Deus, obrigado pelo dia que o Senhor já fez. Deus, obrigado pelos recursos que o Senhor já liberou. Deus, obrigado porque aquele contrato eu já fechei. Deus, obrigado porque o favor do Senhor está sobre a minha casa, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida da minha família. Não vai faltar nada. Esse mês nós vamos avançar, esse mês nós vamos conquistar, porque o Senhor já providenciou toda a suficiência. Aleluia. O nosso cérebro, ele é coordenado pela nossa mente. A nossa mente coordena o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele cria informações para todo o nosso corpo. E se nós andamos por sentimentos, todo o nosso corpo vai viver sentimentos. Se nós andamos pela fé, pelaquilo que a Bíblia disse, pelaquilo que Deus disse a nosso respeito, o seu cérebro, a sua mente, ela vai falar com o seu cérebro. E o seu corpo vai começar a reagir na altura daquilo que a palavra diz. Olha aí. Aleluia. Se a Bíblia diz que eu tenho, eu tenho. Se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Se a Bíblia disse que eu sou, eu sou. Aleluia. Aleluia. Tolentino, não é assim que funciona. Exatamente assim que funciona. Quando nós andamos pela fé, a fé é o fundamento das realidades. A fé, ela é uma certeza. A fé é algo que você toca, que você já está vivendo. A fé é como você ir lá no cartório e colocar tudo em seu nome e voltar e já viver como se já tinha. Às vezes nós olhamos alguns países que as pessoas vivem abaixo do nível da miséria. E às vezes nós olhamos para dentro da gente e nós andamos abaixo da linha daquilo que a palavra diz. Porque nós andamos às vezes só com jargões. Deus está no controle. Deus é bom. Ele é bom. Ele tem um controle. Mas existem coisas que estão a nosso respeito. Existem coisas que são tomadas de decisões que nós temos que gerar resposta. Deus não vai descer e fazer aquilo que você pode fazer. Deus, ele vai favorecer. Deus, ele vai corroborar. Deus, ele vai mudar a ambiência. Ele vai mudar circunstâncias. Ele vai mudar pessoas. Ele vai quebrantar corações. Quando você começa a andar naquilo que ele te chamou para ser. Aleluia. Você está comigo nessa noite? Você está me entendendo? A fé não fala o que vai acontecer. A fé fala daquilo que está acontecendo. Aleluia. Eu creio que ano que vem o Senhor vai me abençoar. Não. Efésios capítulo 1, versículo 3. Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Nós andamos pela fé, nós andamos pelo aquilo que Cristo fez em nós. Nós somos abençoados porque nós recebemos através de Abraão em Cristo todas as bênçãos que Deus liberou sobre o crente Abraão e chegou até a mim e até você através de Cristo, e através da sua morte e ressurreição nos transportou para o seu reino, e hoje nós podemos estar diante de Deus sem nenhum constrangimento, nenhuma condenação mais há sobre nós. Nós somos livres, nada pode nos impedir. Satanás, ele está debaixo dos nossos pés. Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, reinando já em vida, reinando sobre os nossos negócios, reinando sobre a vida da nossa esposa, reinando sobre a vida dos nossos filhos, reinando sobre a nossa igreja. Aleluia. Reinando nas células, nos encontros, nas palavras que nós liberamos, estamos reinando em vida. Aleluias! Você está comigo? Venceu já, pastor? Meu Deus, o relógio não converteu, não. Para a gente fechar, olha para você ver o que o apóstolo Paulo, ele escreve no livro de Romanos, no capítulo, tinha tanta coisa para falar para vocês,
mas fica para a próxima oportunidade. Olha o que o apóstolo Paulo escreve no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 32. Escute. Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia. Graciosamente, ele nos dará todas as coisas. Repete comigo, todas as coisas. Só algumas coisas? Todas as coisas. O que é que você entende para todas as coisas? Um carro é todas as coisas? Uma casa é todas as coisas? Você crescer no seu negócio é todas as coisas? Você se tornar rico é todas as coisas? Sim ou não? Não? Sim, todas as coisas. A palavra toda, tudo, é tudo, tanto no inglês, no francês, em qualquer língua, é tudo. É você encher esse copo e não ter mais como colocar nada. É completo. Todas as coisas. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que aproxima de Deus, creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele dá presente. Eu vou viver os melhores dias de Deus aqui. Eu vou construir uma história. Você vai construir uma história. Você vai deixar um legado. Você, a partir de hoje, você não vai ver mais a sua casa da mesma forma. Você não vai se ver da mesma forma. Você não vai ficar parado, estagnado no seu negócio. A partir de amanhã, você vai chegar na porta do seu negócio e vai olhar. Olha, eu preciso de pintar, eu preciso de varrer, eu preciso de comprar um latão de lixo, eu preciso de comprar uma vassoura. A minha vida nunca mais vai ser a mesma, porque eu vou crescer. Eu fui levantado para governar, eu fui levantado para dominar. Nada vai me parar. Aleluias. Aleluia! E assim vai ser, meu irmão. E assim será. E assim você vai viver no espírito da fé. Ele vai soltar por dentro de você. Da parte de Deus nós já temos o sim e nós temos o amém. Já está liberado. Ah, é a vontade de Deus, eu vou orar. Já é a vontade de Deus. Deus te levantou e já te abençoou, você já é abençoado, avança, você não tem que aguardar mais nada, só se você está fazendo coisas que não agradam a Deus. E tem mais, se na caminhada você começar a fazer algo que não deu certo, Deus está pegado na sua mão, Ele vai mudar a rota, Ele vai te dirigir, porque o Espírito Santo, Ele nos guia a toda a verdade, Ele é como um semáforo, ele vai ticando, Ele vai te guiando, Ele tem esse poder. Não estou falando que você vai acertar 100%, mas por dentro está escrito, eu sou mais do que vencedor. Aleluia. Você está comigo? Glória a Deus. Eu quero orar para esse relógio converter. Fique de pé, vem cá o louvor. Eu quero orar com você nessa noite, meu irmão. Você entendeu nessa noite aquilo que o Espírito quis comunicar ao seu espírito? Você se encontrou aonde você está nessa noite? Em Deus? Você a partir de hoje não vai mais olhar no espelho e se ver careca, se ver bochechudo, barbudo, cabelo esgandaiado. Não. Você vai se encontrar em Deus. Você é o cara. Você é a coisa mais linda que Deus criou na face da terra. Aleluia. Todo o potencial foi depositado dentro de você. Você tem o DNA de Deus. Existe sobre a tua vida uma cobertura, uma armadura que te habilita a avançar, a crescer, a multiplicar. Porque lá no princípio Deus estabeleceu isso sobre a sua vida. Se você não está funcionando desse jeito, você precisa se encontrar para funcionar desta maneira. Amém, querido? Eu quero fazer uma oração. Eu quero que você se levante por dentro. Talvez você não tenha muita solução, não está se encontrando. Eu quero
juntar minha fé com a sua nessa noite. E nós vamos levantar um clamor, nós vamos orar e vamos declarar no nome de Jesus que na casa do justo há grande tesouro. A riqueza está liberada. A suficiência da terra está disponível. Aleluia. Deus já nos revelou em Cristo. Cristo é a esperança. Ele é a riqueza. Isaías disse: se nós quisermos e ouvirmos, nós comeremos o melhor dessa terra. Eu quero orar com você, eu quero que você se lance em Deus nessa noite. Você não vai fazer uma oração de miserável. Você não vai fazer uma oração de tadinho. Não. Você vai fazer uma oração de filho de Deus. Já está nas minhas mãos. Eu já conquistei. Eu já tomei posse. A palavra está diante de ti, na sua boca e no seu coração. Quando nós entramos no reino de Deus, nós confessamos com o nosso coração e falamos com a nossa boca. E assim nós nos tornamos filho de Deus. Crê no coração, confessa com a boca, acessa o reino. E para nós vivermos também no dia a dia em Deus, cremos no coração e falamos com a boca. Você vai começar a crer já por dentro aquilo que você já é, aquilo que você já tem. Porque isso vai saltar na sua vida e se tornar verdade. Aleluia. Então você vai fazer uma oração hoje de vida já, vivendo aquilo que já está estabelecido na sua vida. É pela fé. Está comigo? E aí, gordinho? Saudade de você, rapaz. Firme? Vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Faz um fundo para a gente estar orando. Pai, obrigado nessa noite. Deus, aqui está homens que a sua palavra foi liberada. A tua palavra diz que aquele que o Senhor não poupou o seu único filho, e o Senhor deu ele para que eu e eles possamos viver essa eternidade no Senhor aqui na terra e podemos reinar. O que mais o Senhor pode nos dar? A tua palavra diz que o Senhor não pode nos dar graciosamente todas as coisas. E eu oro nessa noite, ó Deus, para que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento, abrir os olhos do coração dos meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, toda mente cativa, Pai, a pensamentos retrógrados, Pai, a mentalidades antigas, aquilo que foi estabelecido, Pai, aos limites, aquilo que não pode, nós queremos cancelar nessa noite, no nome de Jesus. E queremos declarar um tempo onde mentes brilhantes estão sendo estabelecidas. Mentes naquilo que é a vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, começa agora a suscitar os sonhos, os projetos, Deus, aquilo a qual eles estabeleceram diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós dizemos: Satanás, retroceda. Você não tem poder, você não tem autoridade sobre os negócios, sobre a vida, porque maior é aquele que está nele do que aquele que está no mundo. Pai, eu oro nessa noite para que haja um rompimento, um avanço, um crescimento, uma frutificação na vida deles, e que eles possam tocar, Pai, em todas as áreas da vida deles, e crescer e avançar. Pai, na família, a família é o maior tesouro que o Senhor nos deu. Nos dê aqui famílias santas, famílias sadias, famílias que vão refletir o caráter do Senhor. Homens aqui, Pai, de caráter reto, que vão cumprir o chamado, a vontade do Senhor, que vão, ó Deus, Pai, como braço da igreja, avançar na última colheita, que é ganhar almas para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa noite para que o Senhor possa dar ideias, Pai. Abra os olhos do entendimento, abra os olhos do coração.
guia eles a toda a verdade. Espírito Santo, começa agora a dar insights. Pai, aquilo que o Senhor já ministrou em sonhos, no coração, começa a confirmar. Começa a confirmar, Pai. Tira todo o engano, todo o medo, toda preocupação, em nome de Jesus. Seja construída aqui uma nova história nessa igreja. Pai, que o pastor Cláudio possa ser procurado por novos testemunhos de homens que agarraram a verdade, que agarraram esta palavra e mudaram a sua história, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito Santo, encha o coração deles. Encha o coração deles de alegria. Dá alegria, Pai. A alegria do Senhor é a nossa força. Que nós podemos nos fortalecer no Senhor e podemos concluir o seu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluias. Tem alguém aqui que ainda não fez Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Dá um sinal com a sua mão. Você precisa, se você ainda não tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador,